Bom dia, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando nessa manhã de terça-feira, dia 17 de setembro de 2024. Agora são 6 horas e 38 minutos. Estamos começando aqueles episódios de falarmos sobre os 10 mandamentos, o decálogo. Ontem nós falamos a importância e o porquê da lei de Deus como benefício para a vida do ser humano, do homem, a criatura nas mãos do Criador. E hoje eu quero iniciar falando sobre o primeiro mandamento. Mas antes disso, vamos orar. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Em Tuas mãos eu coloco a minha vida e a vida de todos aqueles que estarão ouvindo esse devocional. Em nome de Jesus. Amém. Êxodo 20, versículo 3 diz: não terás outros deuses diante de ti. Mas no versículo anterior, no versículo 2 diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Por isso, não terás outros deuses diante de mim. A Bíblia reconhece um só Deus. Eu acho interessante quando Paulo escreve ali ao povo de Corinto, a primeira carta no capítulo 8, versículos 5 e 6. Corinto era uma região ali, cidade de Corinto, que existia adoração a vários deuses. E ele chega ali para aquele povo e fala para eles que a Bíblia reconhece um só Deus. Tremenda autoridade. Isso serve para nós nos dias de hoje, para entendermos e vivermos que só existe um só Deus. Não existe outros deuses. E é esse Deus que nos dá o livramento. É esse Deus que nos ensina, que nos protege, nos guarda e nos livra de todos os males. E esse Deus é o mesmo que aparece no início de todas as coisas, lá no Gênesis, no Bereshit, fazendo todas as coisas, criando todas as coisas. Esse é o Deus Criador. E nós somos criaturas nas mãos do Criador. E o salmista, no Salmo 96, versículo 5, nos mostra que ele é diferente dos deuses pagãos. Os deuses pagãos não constroem e não construíram e não vai construir nada. Não criaram, não criam e não vão criar nada. Eles são feitos pelas mãos do homem. O nosso Deus é que fez o homem com as suas mãos. É o inverso. Sabe? E é esse Deus que nós devemos adorar. E ele deveria ser adorado como Deus e como Rei. Como Deus porque ele é o Criador de todas as coisas. E como Rei porque ele é o maior governante da vida do homem. Ele governa a nossa história, ele governa a nossa vida em todos os sentidos. Existiram outros deuses da antiguidade. Lá no segundo livro dos Reis, ali, capítulo 12, versículo 26 e 33, nós temos um grande episódio com Baal. Nós temos aquele episódio onde eu estava conversando com meu filho, com o Bruno aqui, sobre o profeta Elias, que foi desafiado pelos profetas de Baal. E Elias orou. E o nosso Deus, o Deus de Elias, desceu fogo dos céus, queimou todo o sacrifício, até a água que foi colocada, queimou. Porque ele é Deus, é o único Deus. As pessoas no passado adoraram corpos celestes, como até hoje adoram. Sol, lua, estrelas. E existem na mitologia egípcia como grega, romana, a adoração ao sol como um Deus. E o sol também foi criado pelo nosso Deus Criador. Ele criou todas as coisas. Como também existem obras que alguns homens
atribuem a Deus estranhos. Sabe? No passado, não tão longe, em alguns casos esporádicos hoje também, existem sacrifícios de crianças a deuses, a demônios. Só que esses demônios, na vida de algumas pessoas, são como deuses. As pessoas vendem a casa, as pessoas e sacrificam pessoas, porque acham que ali são deuses. E o nosso Deus foi o contrário. Ele amou tão grande o homem, o mundo, que ele deu seu único filho, para que todo aquele que nele pereça, mas que não e que tenha vida eterna. Deus amou tão grande o mundo. É diferente de nós, ele que se sacrificou por nós, Jesus. E ele ainda diz assim: se estás cansados e oprimidos, traz para mim, eu vos aliviarei. Esse é o Deus que nós servimos, que nós devemos buscar. Os deuses estranhos levaram Israel ao cativeiro. Os deuses estranhos consumiram parte da nação de Israel. Os deuses estranhos têm destruído a vida de muitas pessoas nos dias de hoje ainda. Agora o que eu quero trazer para nós também nessa manhã é falarmos sobre a obra de Deus. Em Deuteronômio capítulo 4, ali, versículo 4, 6 e 8, fala que Ele nos dá a vida. E eu acho legal no último sermão de Moisés, no versículo Deuteronômio 29 ao 32 ali, em determinado momento ele para e ele traz o que Deus disse para ele falar ao povo: eis que te proponho hoje a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a vida e terás bênção, escolha a morte e terás maldição. E mais tarde Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é a vida, é o caminho pela qual chegam as bênçãos. Provisões espirituais, materiais, emocionais, chega através de Cristo na nossa vida. Não devemos nos apartar dele. Deuteronômio capítulo 4, versículo 9 e 19. Não devemos nos apartar de Deus, não devemos nos afastar dele. E a Bíblia nos ensina: chegai-vos a mim, eu já chegarei a vós. Procurar o Senhor ainda que se possa achar. Eleva meus olhos para os montes, de onde virá o socorro. O meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é Deus nos céus e é Deus na terra. Não é Deus apenas de uma nação, um grupinho aqui isolado. Ele é Deus nos céus e na terra. Esse é Jeová, é o Yahvé, o Criador, o El Shaddai. Só Ele é Deus. Não existe outro. Só Ele é Deus. Então o salmista aqui no Salmo 86, eu quero ler para nós fecharmos aqui, versículo 8, diz: entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, não há obras como as tuas. Versículo 10, porque tu és grande e fazes maravilhas, só tu és Deus. E Salmo 86, 15 diz assim: porém tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, sofredor e grande benignidade e em verdade. Que Deus abençoe, derrame bênção sobre a sua vida e saiba neste dia que existe um único Deus que está à sua disposição. Busque Ele. E lembre-se disso. Salmo 86, versículo 15. Porém tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, piedoso, sofredor e grande benignidade e em verdade.
Deus abençoe. Graça e paz.